Agora iniciaremos então a inserção dos pontos para a geração da nossa primeira superfície. Então, nessa aula aqui, nós vamos dar uma visão geral das potencialidades do Civil 3D na geração de superfícies, de uma forma bastante simples e bastante direta também, né? Então, uma vez que você tem aberto um arquivo novo, no formato ArcGIS ou de acordo com alguma das templates que você está trabalhando, que a gente viu no nosso último vídeo, a primeira coisa que você vem fazer aqui no seu Toolspace, na aba Explorador, e nós vamos aqui na parte de superfícies, vamos gerar uma superfície, né? Então vou dar o botão direito selecionando aqui o menu superfícies e abre para mim aqui criar superfícies. Existem 3 formatos de superfície, que a gente vai ver mais para frente, mas vamos usar a primeira delas, que é a mais simples. Ao selecionar criar superfície, ele abre essa janela para a configuração da sua superfície, né? Que então ela pode ser aqui do tipo TIM, que é a rede interpolada e triangulada pelas amostras que você obtém em campo, a de malha, que é quadrado, né? Quer dizer, faz uma malha regular, como se fossem pequenos quadrados interpolados a partir daquelas mesmas amostras, ou ainda você pode ter as opções delas em volume, que nós veremos em outro momento. A parte mais fácil, que talvez seja mais simples, seria usar a própria TIM. A TIM ela tem uma vantagem em relação a outros tipos de métodos de interpolação, porque ela usa próprias amostras com os vértices do triângulo a serem interpolados, né? E aí ela consegue colocar uma interpolação linear entre esses pontos, de modo que a gente tenha que visualizar com bastante detalhes o nosso campo, ok? Aqui na aba Informação, nós vamos inserir aqui um nome para essa superfície. Basta dar 2 cliques aqui. Agora foi. Eu vou chamar aqui de terreno natural. Eu posso ter aqui uma descrição. Eu posso dizer aqui, ó, pontos a partir da topografia. O estilo, nós vamos utilizar o estilo padrão, porque nós ainda não configuramos um estilo padrão, isso vai ser feito em outro momento. E a renderização por layer, né? E aqui a camada de superfície é a camada básica do nosso projeto, né? Como aqui eu só tenho o arquivo com a camada base, a camada 0, eu vou ter somente esta camada. Se eu abrir uma das templates que nós vimos lá, DR, DNIT, ou qualquer outra, ou de repente no seu trabalho, na sua empresa, sua prefeitura usa um template padrão, aqui essas camadas já vão estar todas configuradas antes de você sequer criar sua superfície, ok? Então aqui nós estamos utilizando camada 0, camada base, a cor branco, linha contínua, espessura padrão, ok? Vou só ok aqui e muito bem. Agora, se você percebe de novo esse menu superfícies, apareceu aqui um ícone de um mais dentro de uma caixinha branca, que é um ícone de uma estrutura, ou seja, ele criou a estrutura da minha superfície chamada lá terreno natural, e à medida que eu vou abrindo elas, eu tenho aqui uma série de definições. Perceba que eu não tenho nenhuma figura, nenhum dado a ser mostrado aqui. E é claro, o que o programa fez foi simplesmente criar toda a estrutura para receber os meus dados, né? Então agora a gente vai aqui em arquivos de pontos, né? E vou dar o botão direito adicionar pontos. Ao clicar, ele abre uma janela parecida com essa aqui, onde ele seleciona uma janela para que você informe os dados do seu arquivo, onde estão o seu arquivo, e ele tem aqui uma especificação de formato de filtros. Esse formato aqui, ele pode ou não atender de repente o formato com que você está trabalhando, né? Então eu vou aqui olhar o nosso dado padrão. Ele está em uma primeira coluna aqui apenas com a identificação do ponto 1, 2, 3 aqui até 250. Aí nós temos aqui a coordenada este, coordenada norte, coordenada norte aqui na primeira coluna, a coordenada este na segunda coluna e uma altimetria
na terceira coluna. E perceba que eles são arquivos separados por vírgulas, né? Muito bem. Então eu venho aqui, seleciono a pasta onde está o meu arquivo. Nessa prática nós estamos utilizando esse ponto zoom. E aqui basta que a gente coloque lá o ícone adicionar arquivos. Caso seja o arquivo errado, basta eu selecioná-lo aqui e apagar de novo, né? Ele já vai dar mensagem para mim, ó. O arquivo coincide com algum dos formatos pontos selecionados, e nós sabemos que este meu arquivo aqui vai aparecer então a coordenada leste, norte e elevação, mas eu sei que isso aqui está errado, porque não está aparecendo a coordenada leste. Então quer dizer que eu tenho que buscar aqui um outro padrão para importação do meu arquivo. Então eu tenho aqui no quarto, no meu caso aqui, eu tenho PENZ, ou seja, desculpa, o de baixo aqui, PNEZ, ou seja, ponto, coordenada norte, UTM, coordenada este, UTM e Z, delimitados por vírgula. Muito bem. Quando eu seleciono o modelo correto, automaticamente os dados estão de acordo com o formato que eu tenho descrito no meu arquivo, ok? Mais tarde nós vamos ver que é possível ainda colocar a descrição do ponto, é possível alterar a ordem desses campos aqui. Mas pelo momento vamos apenas dar um OK e fazer a importação dos pontos. Novamente a gente não consegue perceber nada. Aqui embaixo abre uma tabela com as informações dos pontos do arquivo que foi carregado, né? Então foi uma importação correta. Mas agora, se eu vier aqui no zoom estendido, aparece aqui a minha área de trabalho. Então aparece a borda da minha área de trabalho. O que estava acontecendo é que, na verdade, o AutoCAD Civil 3D ele já fez toda a interpolação baseado no TIM, aquela configuração que a gente viu padrão, e aí ele mostra aqui apenas o boundaries, ou o limite da minha área. Okay? Então, se eu quiser enxergar os elementos desta área aqui, dessa interpolação, eu vou selecionar aqui o nome da minha superfície, que é o terreno natural, vou dar o botão direito e vir até aqui em editar estilo de superfície. Nesse momento, abre essa janela aqui com a aba exibição. Nesta aba eu consigo selecionar ligando e desligando as camadas de vários componentes que já foram calculados, seja através da interpolação, seja através de funções derivadas do modelo de superfície. Então no momento agora vamos dar uma olhada aqui, ligando a camada pontos e usando o botão aplicar. Você vê que os pontos aparecem lá na minha figura, né? Se eu quiser ver os triângulos que foram interpolados ou que foram gerados a partir dessas amostras, eu venho aqui, seleciono a camada triângulos como visível e pronto, aparece lá a minha camada. Okay? Da mesma forma, se agora eu quiser enxergar, vou fechar aqui, se eu quiser enxergar isso aqui em 3D, basta que eu selecione esse meu desenho, clicando e arrastando da direita para a esquerda, e agora eu posso usar o botão direito e aparece nesse menu suspenso, menu temporário, o Object Viewer. Esse Object Viewer é que permite que eu enxergue a minha área em 3D. Então aqui ela aparece alguma coisa desta forma aqui, onde eu vou ter a forma de visualização, e que pode ser conceitual, oculto, realista, sombreado, e a forma de zoom. Então eu posso girar aqui, ó, e eu começo a enxergar a minha superfície. Posso passar para realista, por exemplo, e aí eu vou ter aqui toda a parte dela nivelada. O que acontece nesse momento aqui é que nós não estamos conseguindo enxergar com grande clareza, uma vez que a minha região ela não tem, na verdade, uma grande variação altimétrica, né? Os pontos estão bastante próximos. E como eu sei disso? Bom, eu posso voltar aqui e pedir no estilo de superfície para enxergar, por exemplo, as curvas de nível principal e secundárias. Só para ficar claro, eu vou tirar os pontos e os triângulos. E o que eu vou perceber é que realmente eu tenho pouquíssimas curvas de nível
nessa área, ok? Mas como que eu tenho informação dessas curvas de nível? Qual é o espaçamento entre elas? Bom, eu venho até aqui e vou explorar as demais abas dessa superfície que foi gerada. Então, na aba informação, aparece aqui quem criou, fui eu, criamos agora no dia 15 de maio, às 14h30, e eu posso incluir, inclusive aqui, uma descrição, aula de interpolação no Civil 3D. Pronto. Né? O metadado sempre é interessante você ter esse metadado descrito para que alguém que vá usar esse teu arquivo possa entender o que você está executando. Né? A questão das bordas, do limite da borda, da referência, ou seja, essa linha amarela que faz o fechamento, tá? A gente não vai mexer nela nesse momento. Okay? Da mesma forma, as curvas de nível que eu posso alterar aqui, tanto nas faixas como no intervalo da curva de nível, eu posso mudar a equidistância vertical delas. Né? Então aqui elas estão, as principais, de 10 em 10 metros e o intervalo secundário de 2 em 2 metros. Tá? Se de repente eu tenho uma especificação no meu projeto, olha, eu preciso de curva de nível de metro em metro, e as principais a cada 5 metros. Então eu posso vir aqui diretamente fazer essa alteração numérica, e aí a gente consegue ter uma reinterpolação dessas curvas, ou seja, aumentaria o número de curvas aqui de acordo com os mesmos dados que foram interpolados. Da mesma forma, a malha, que vai ser a nossa visualização não triangular, mas sim com retângulos, né? Ela está com uma malha definida de 25 por 25 metros. Okay? Então a gente tem a malha norte-sul 25 metros, está aqui o azimuth dela de 0 graus, e aqui na grade secundária 25 metros com orientação 90 graus. Então, se de repente você precisa de um detalhamento maior desta malha, você pode também reduzir isso aqui, por exemplo, para 15 metros ou 10 metros. A parte de triângulos, a parte de pontos aqui, ela representa a forma como a gente enxerga os pontos no desenho. E depois a gente vai aprender que você pode configurar vários estilos para que você consiga separar, inclusive, pontos que são de terreno, pontos de camada, de cerca, de vala e assim por diante. Aqui chegamos finalmente na parte dos triângulos. Então, para que eu consiga enxergar esses triângulos com mais clareza, eu posso, em vez de utilizar elevação de superfície, eu posso exagerar elevação. O pessoal que trabalha com a parte de perfis topográficos vai lembrar da questão do exagero vertical que é aplicado na escala da vertical, obviamente, para que você consiga enxergar os desvios, os desníveis entre os pontos em função das escalas serem diferentes. Então a gente pode fazer um valor bastante exagerado, vou colocar aqui 8 vezes, né, e a gente vai dar um aplicar. Então, se eu voltar agora aqui no Object Viewer, ele recalculou, eu seleciono aqui minhas curvas de nível, vou voltar no Object Viewer com o botão direito, e agora, ele abriu aqui na outra janela. Se eu vier aqui e pedir o sombreado, eu posso... Opa. Então agora, pessoal, a gente volta aqui para o estilo de superfície. Vou colocar os triângulos novamente aqui na parte de exibição, para que a gente consiga enxergá-los, né? Pontos e triângulos, ok? Então eles aparecem aqui. Vocês percebem que não há nessa posição em planta a gente não consegue perceber aquele exagero vertical, mas quando eu coloco os triângulos aqui no Object Viewer, opa, ele está indo muito rápido. Passa pela vista, pronto. Pronto, agora meus triângulos aparecem aqui extremamente exagerado, 8 vezes. Então essa técnica aqui ela facilita você enxergar
aonde você tem áreas mais baixas e onde você tem áreas mais altas, ok? Na verdade, o terreno fica assim, né? Ele é uma depressão em direção aqui a um rio próximo ao Uberlândia, ok? Voltando aqui na parte dos triângulos, vamos reajustar aqui então o exagero vertical. E ainda nós temos aqui todas as configurações de bacia hidrográfica. Okay? Então, essas configurações você pode trabalhar, escolhendo aqui inclusive achuras, e toda a parte visual, o tom de cor dessa forma. E no fim, nós podemos agora explorar aqui, ó, tirando os triângulos, eu posso agora explorar aqui a malha. Então, como nós falamos, a malha está ali de 25 por 25 metros. Nós podemos explorar aqui as direções. Essas direções, elas são, na verdade, as orientações de vertentes, né? Lá da topografia, quando a gente quer saber para que lado, qual é o azimuth de uma direção, então a normal desta direção aqui aponta para o azimuth que a gente está interessado. E obviamente quando se trata de uma área plana, aí você não tem nenhuma direção clara definida, ok? Então aqui essas cores elas aparecem como a nossa orientação de vertentes. Mais uma vez, voltando lá, podemos ver aqui as cores hipossométricas da bacia, né? Então a hipossometria ela vai me dando sempre partes mais claras são as partes mais baixas e as partes mais altas são as partes mais escuras da representação, né? Eu posso, obviamente, como a gente acabou de comentar com vocês, eu posso editar essas cores, essas divisões, inclusive o número de faixas aqui, de acordo com essas configurações que eu tenho aqui, né? Então eu posso aqui, ó, no máximo 8 faixas, todas no tom de azul e assim por diante. As inclinações são os slopes, né? Ou seja, os slopes são as declinações, elas também aparecem aqui em vermelho, tá? Então essa aqui, a grande mancha vermelho claro, é porque nós estamos aqui no plano, então são dois planos, ok? E aqui a parte mais escura é onde a gente tem maior inclinação. Novamente, sempre editando estilo, você pode vir aqui e análise aqui, desculpa, nas inclinações, você pode mudar o esquema de cores, você pode, por exemplo, colocar tons pastéis, colocar aqui o número de faixas para 5 faixas, né? E aí você vai fazer toda uma estilização do seu projeto, ok? Vamos ainda de novo terminar de ver as potencialidades aqui dessa interpolação. Nós temos aqui as setas de inclinação, que elas na verdade elas apontam para a direção de escoamento superficial. Opa, deixa eu só desligar aqui a camada de pontos para não confundir, né? Vou até colocar só as curvas de nível só para ficarem mais evidentes. Então você percebe que as setas elas têm apontam as direções aqui, né? E a cor delas está relacionada com a velocidade de escoamento ou a declinação do terreno. E você tem elas apontando obviamente para a área mais baixa do meu terreno, ok? Útil para quem vai trabalhar com a parte de escoamento superficial. E por fim, bacias hidrográficas, obviamente essa área aqui ela é uma área um pouco difícil para estabelecer uma bacia, mas ainda assim ela conseguiu estabelecer uma bacia pequena e já complementa a informação das áreas desse tipo aqui, as áreas de bacia, áreas fechadas, né, mínimas, ok? Então pessoal, nessa aula aqui a gente fica por aqui e daqui a pouco vamos explorar outros aspectos do nosso programa. Obrigado.